boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pelo Crefito, também na presença do presidente, Dr. Rafael. E é um tema que me agrada muito, é um tema que a gente convive todos os dias e disseminar as palestras, assim como ter a possibilidade de estar mais um dia aqui com os colegas que a gente convive, que a gente divide linhas de pensamento parecidas, né? Bom, o tema pedido a ser abordado é relacionado à saúde baseada em valor. A gente sabe que a gente está numa era muito grande de acesso à informação, basta você ter um pouco de conhecimento em inglês, que você tem acesso a milhões de dados, e evidentemente isso melhorou muito o que a gente pode entregar para os pacientes. Era muito difícil antes, na década de 80, 90, você pegar um artigo científico. Hoje, todos nós sabemos como é fácil a gente conseguir isso, principalmente pela Alexandra, né? Acho que todo mundo conhece. Mesmo assim, com toda essa evolução tecnológica também de reabilitação, de cirurgias, de medicações e de exames de imagem, várias patologias que geram incapacidade musculoesqueléticas para os pacientes ainda é um grande desafio para nós profissionais da área da saúde. Eu aponto para a torre aqui, né? Quando a gente observa, por exemplo, os Estados Unidos, que é o pior país, na minha opinião, de gerenciamento da saúde em termos de custos, esse estudo publicado há 2 anos demonstra mais ou menos os gastos, a evolução dos gastos em trilhões de dólares com pacientes. Então você vê que a evolução se gasta cada vez mais isso em trilhões de dólares. Quando a gente observa dentro desses 3 trilhões de dólares que são gastos e dividido por todas as patologias de todas as especialidades, a gente observa que as desordens musculoesqueléticas, por exemplo, é a número 1, comparada com câncer, comparado com doenças cardiovasculares e assim por diante. A divisão de quem paga essa conta, lá nos Estados Unidos, é as seguradoras privadas, uma parte, o Medicare, que é o seguro mais básico que eles têm lá, que quase todo americano teria que ter, e uma outra parte dividida pelo próprio paciente que paga do bolso. Devido a essa questão, e principalmente porque não vai ser mais sustentável no futuro, com o envelhecimento da população, os custos cada vez aumentando mais, como vocês viram de 1996 até 2016, esse professor, Michael Porter, da Universidade de Harvard, ele é referência no mundo na área de estratégia de empresas. E ele começou a questionar por que na área da saúde não se utiliza as questões de competições que são envolvidas em empresas para você desenvolver melhores produtos para os clientes, e porque esse tipo de competição não acontece na área da saúde. E ele começou a desenvolver, como ele é um ícone na área de estratégias de competição em empresas, o porquê isso não poderia ser dado para o serviço de falência, que o serviço americano entrega um serviço muito caro e muitos pacientes estão desagradáveis com esse serviço. Ele começou a criar, há 14, 15 anos, um tripé, como se fosse a prática baseada em evidência, que o professor Léo acabou de falar, de todo mundo é conhecido de todos, mas o tripé seria, primeiro, gerenciar e reduzir custos em excesso na área da saúde. O segundo, porque o cuidado ele é centrado sempre no paciente. Então, a experiência que o paciente teve com o tratamento ou com a linha de cuidado feita para ele é um dos pilares desse desenvolvimento do VBHC. Né? O VBHC é a sigla em inglês de saúde baseada em valor. E o terceiro, o aprimoramento da saúde, ela só vai vir através de competição, e essa competição seria através de nós demonstrarmos os resultados que a gente entrega, e esses resultados dados pela perspectiva do que é importante para o paciente, e não do que é importante para o profissional da saúde ou para as instituições. Como que eu comecei a me deparar ou me aprofundar no tema VBHC? Em 2015, nós em Campinas, no Instituto São Melo, fizemos uma parceria de pesquisa com o Hospital Albert Einstein, que estava entrando na segunda geração de um programa que se chama Segunda Opinião Cirúrgica, onde um primeiro cirurgião de uma rede de seguradoras indicasse o tratamento cirúrgico de imediato, esse paciente passava por uma junta médica de profissionais da saúde e que, se houvesse conflito entre a primeira e a segunda decisão,
o paciente, se tivesse que, na verdade, elegível para ser tratamento conservador, ao invés do tratamento cirúrgico, ele passaria por um programa de reabilitação específico. A reunião que nós tivemos no Einstein na época foi de introduzir um sistema que a gente tinha aprendido na Universidade de Pittsburgh, que a gente chama de sistema de subgrupos, e a minha preocupação era introduzir esse sistema dentro do programa do Einstein e observar os desfechos que aconteceriam em pacientes que teriam recebido indicação cirúrgica. Então esse foi um ensaio, ele foi um ensaio clínico que era na época de uma aluna minha de iniciação científica, depois hoje a minha sócia, que é a Isadora Oliveira, conhecida de bastante gente, transformou no doutorado dela, na coleta de dados dela. E o projeto, então mais ou menos era esse, né? Se tivesse discordância entre o primeiro cirurgião que indicou a cirurgia com a junta médica, esse paciente ia para um programa de reabilitação, e esse programa de reabilitação foi o que a gente colocou esse programa. Se houvesse concordância entre a primeira opinião cirúrgica e a segunda, esse paciente ia para a cirurgia e o paciente escolheria onde ele faria a cirurgia de coluna para esse paciente. Então a gente fez um desfecho baseado, foram 90 pacientes para o tratamento conservador que receberam indicação cirúrgica pela primeira opinião, e 100 pacientes foram diretamente para a cirurgia. E o importante é que foi visto que ao longo de um ano, o custo da linha de cuidado do tratamento conservador, por exemplo, por paciente, foi de R$ 3.150, e o custo do tratamento cirúrgico foi de R$ 30.602. Na verdade, para mostrar mais ou menos um resumo, um fisioterapeuta tratando 90 pacientes em 10 semanas, economizou US$ 1.200.000 para o sistema. E o mais importante é que depois de um ano, os 90 pacientes que receberam a primeira indicação cirúrgica, eles iam operar, e ao invés de terem operado, eles foram para o tratamento conservador, depois de um ano, apenas 6% de fato necessitavam de cirurgia. Então, mostrando as questões relacionadas a uma questão que acendeu um alarme para mim, porque eu fui com uma ideologia como pesquisador de apenas mostrar que o sistema de tratamento conservador que a gente utiliza, ele é efetivo, só que quando a gente entrou nas discussões de metodologias, o hospital se preocupa muito também com os custos envolvidos na operação. E quando a palavra custo-efetividade começou a fazer parte da nossa vida, eu entendi que não é só apenas o desfecho, mas o quanto você pode gerar de economia no sistema e reduzir custos. E aí sim que a gente começou a entender que a melhor coisa para se estudar isso, dentro do nosso instituto, isso aqui é o Instituto São Melo em Campinas, é uma das nossas unidades, de começar a entender que não só a experiência do paciente que é o mais importante, mas os custos gerados nessa experiência e o quanto a gente consegue entregar de valor, que são esse tripé que vocês viram. Então, esse livro, que é o Redefining Healthcare, tem em português, que é Redefinindo a Saúde. Ele foi escrito pelo professor Michael Porter e também pela Elizabeth Teisberg, que na verdade foi impulsionado por ela de uma experiência que ela teve de um filho que necessitou de uma cirurgia cardíaca, e ela entrou no sistema como família, envolvendo todos os custos gerados, a experiência gerada no sistema, e ela também é um ícone na área de estratégia de empresas, então eles coletaram todos os conhecimentos que eles têm na área de competição de empresas para a área da saúde, como eu falei. E eles começaram a publicar desde 2002, assim por diante, 2006, começaram a introduzir esse conceito de saúde baseada em valor. E foram sendo publicados em editoriais, em revistas importantes. E os pilares hoje, atuais, da saúde baseada em valor, são 6 para o sistema de saúde de fato mudar. O primeiro é você introduzir as IPUs, que seriam as unidades de práticas integradas, no qual você teria equipes interdisciplinares dentro de um mesmo teto, trabalhando dentro de um mesmo local, onde o paciente não ficaria perdido em diferentes profissionais recomendados principalmente para pacientes crônicos. O segundo, medir desfechos e custos de cada paciente. O terceiro, o sistema seria baseado em sistemas de pacote, ou sistemas bundles, no qual você pagaria por unidade de ciclo de cuidado de cada paciente. O terceiro, você integrar cuidados em diferentes locais para pacientes de diferentes localidades, de diferentes cidades, coordenar, localizado no paciente, o cuidado que esse paciente merece receber.
O 5, uma vez que você conseguiu introduzir uma linha de cuidado para uma patologia específica e você mediu os desfechos e você conseguiu entregar valor, você criar maneiras de escalonar e de você reproduzir em diferentes centros e que outras equipes repliquem esse tipo de entrega. E o 6, você criar tecnologias de algoritmos ou de softwares que facilitem a coleta de dados para medição da saúde baseada em valor, que você consiga coletar dados de uma forma mais fácil que a tecnologia permita. Baseado nisso, eu comecei a ler outras revistas, por exemplo, a Harvard Business Review, mostrando que está tão avançado o sistema de VBHC nos Estados Unidos, que seguradoras como Unimed, Bradesco, Sul América, elas estão saindo de jogada. Lógico que elas não existem lá nos Estados Unidos, mas equivalentes a elas, empresas grandes como Walmart, como Amazon, que tem 1 milhão de funcionários, então eles cuidam da saúde dos funcionários, eles falam o seguinte: bom, eu vou tirar essas seguradoras do lado e eu vou negociar com os centros que entregam valor. E eu vou negociar valores específicos das maiores patologias frequentes que tem nas minhas empresas. Então, se uma empresa tem 1 milhão de funcionários, ela tirou e elas foram criando o que se chama de COA, ou Center of Excellence, ou o ACP, que é o Accountable Care Plans, que seriam centros que entendem essas questões de análise de desfecho, trabalhar baseado em guidelines, trabalhar baseados em metas específicas e de entregar o melhor cuidado para o paciente, e aí elas seriam certificadas por essas empresas e essas empresas lidariam diretamente, sem atravessadores, com elas. Então, por exemplo, na Walmart, você vê o mapa dos Estados Unidos, se um paciente, por exemplo, quebrou o fêmur ou está com uma artrose de joelho avançada nesse estado, a Walmart paga o avião para esse paciente ir no estado mais próximo, num centro interdisciplinar, receber a opinião se de fato necessita de cirurgia, e se de fato necessita de cirurgia, faz a cirurgia nesse centro, pago com um acompanhante, depois ele volta para a sua cidade, fazer a reabilitação em centros também, que são os Accountable Cares, que tem alguma linha de cuidado baseada em valor. Principalmente para proteger as questões de custos inadequados. Então, por exemplo, a Mayo Clinic é uma clínica famosa, ela é um dos centros certificados pela Walmart, que manda os pacientes de coluna, se tiver uma indicação cirúrgica, na cidade onde o paciente ou onde o funcionário está, ele vai para a Mayo Clinic, na junta médica da Mayo Clinic, receber a opinião se de fato necessita de cirurgia e qual cirurgia deveria ser feita. E um dos critérios que envolvem a saúde baseada em valor é uma sigla P4P, que é Pay for Performance, que no caso é o uso de incentivos para encorajar e fortalecer a entrega de práticas baseadas em evidências no sistema de saúde, transformando, na verdade, e promovendo melhores resultados o mais eficiente possível. Ou seja, os profissionais da saúde começarão a ter mensurados os seus resultados e, baseado nos seus resultados, seriam os pagamentos feitos por essas pessoas que tivessem os melhores resultados possíveis. Entrega de valor para o paciente, entrega de desfechos adequados. Na nossa área na fisioterapia, começou a sair as publicações de fisioterapia baseada em valor. Uma das primeiras foi a Julie Fritz, ela trabalha no Intermountain Healthcare, que é em Utah, que já trabalha com sistema de saúde baseado em valor em coluna há muito tempo, e ela publica bastante a respeito disso. O Chad Cook publicou ano passado, também que é um famoso fisioterapeuta que trabalha e publica muitos trabalhos, e ele colocou, evidentemente, mais uma base do saúde baseada em valor, que aqui a gente não consegue ver pela iluminação. Que daí seriam 4 pilares, né? O cuidado centrado no paciente, que é mesmo do tripé do VBHC, custo-efetividade, que vocês entendem custos, mensurar resultados e a experiência do paciente. Uma coisa é a experiência do paciente, se ele está satisfeito com o cuidado recebido, e outra coisa é os PROMs, que são os questionários que avaliam desfechos de incapacidade, dor, e que, na verdade, é o que importa para o paciente poder melhorar ou não. E o outro é se o cuidado ele integra os guidelines, as diretrizes daquele cuidado, daquela patologia. Então, daí envolvia, na verdade, não 3, mas 4 tripés, que seriam as diretrizes importantes. E essas questões hoje está cada vez maior do paciente começando a ter informações de que ele quer saber dos dados dele, ele quer saber do que está sendo compartilhado, do que está sendo mensurado e do que é importante para ele. E só para você ter uma ideia,
Quando você faz pesquisa a respeito para pacientes, 92% dos pacientes querem ter acesso a todos os seus dados de saúde, que são coletados pela empresa, por clínicas, por hospitais, por nós. Só que da área médica, 74% dos médicos não querem dividir dados com os pacientes. Então isso entra em um conflito de geração e isso tem que mudar, evidentemente, para a qualidade de serviço. Aqui, de novo, pela iluminação não deu para ver, mas por exemplo, pacientes que foram submetidos à quimioterapia e em amarelo foram os efeitos colaterais de vários efeitos colaterais reportados por profissionais da saúde que acharam relevantes, e em azul é a quantidade de efeitos colaterais reportados pelos pacientes. Então olha a incongruência que tem do que um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro achou que, na verdade, não, isso aqui realmente foi um efeito colateral que eu acho que desagradou o paciente, mas a quantidade de porcentagens de efeitos colaterais relevantes eram muito maior quando o paciente estava falando, para mim está sendo desagradável. Então tem uma incongruência em que é importante ou relevante para a área da saúde e o que é importante e relevante para o paciente. E por isso que daí começaram a surgir indicadores de qualidades. Por exemplo, quando nós vamos viajar aqui, o que nós sempre fazemos em média? Pegamos um site que o destino onde você vai, se você tiver que ficar hospedado com a sua família em algum lugar, o que você tenta observar? Qual hotel de acordo com a faixa de preço, o ranking que o hotel está de acordo com a experiência do paciente, e baseado no ranking, na localização, você tenta encontrar o melhor custo-benefício para você. No futuro, vai ser a mesma coisa com clínicas e hospitais. Eu tenho uma condição de dor no meu pescoço, eu vou ter sites divulgados ou por operadoras ou mesmo pelo mercado, e eu vou saber avaliar, por exemplo, desfechos, o paciente, que eu poderia ver pelo valor que é cobrado, pelos desfechos que é dado pelo paciente e a comparação de resultado entre diferentes serviços. Então daí você tem um ranking, e o hotel que não quiser entrar nesse ranking, possivelmente não vai ter cliente, porque a maioria do acesso à coleta de dados de clientes, você vai ter que estar no ranking e vai ter que ser exposto a uma avaliação, baseado especificamente em resultado e assim por diante. Se você pega um motorista de Uber, é a mesma coisa, ele é avaliado, ele recebe feedback, ele tem uma nota de performance de quantas viagens ele fez, e baseado nisso você também está avaliando como cliente a performance do seu motorista. Só que nós, profissionais da saúde, nos sentimos totalmente desconfortáveis de serem avaliados pelo cliente ou de ter uma nota, ou uma avaliação, ou um score baseado no que a gente tem feito. Então aí vocês observam isso. Quando a gente fala se isso está muito longe de ser colocado, não é verdade. Já tem aplicativos dispostos para pacientes, onde eles colocam, por exemplo, em Minas Gerais, rankings de pacientes rankings de hospitais baseados em taxa de infecção, baseado em vários outros indicadores de qualidade, que daí quando um paciente vai fechar com uma operadora ou vai fechar um convênio, ele quer saber se aquele hospital número 1, ele faz parte do convênio no qual ele está fechando. E isso vai mudando tomadas de decisões e competitividade entre serviços de saúde e assim por diante. A maioria das negociações no futuro que vão ser feitas, se você atende seguros de saúde e assim por diante, e muitas vezes lidando com pacientes, mas em seguradoras, serão baseados em quais resultados foram coletados por determinadas patologias principais que geram muito custo e qual performance, qual valor você entrega ao paciente baseado nisso. Por exemplo, os bundles seriam por um determinado tempo, por exemplo, 6 meses ou 1 ano, para uma patologia específica, vamos supor, joelho, osteoartrose, uma patologia com CID específico, você teria todo o valor de uma linha de cuidado, por exemplo, pré-operatório, uma prótese do joelho, um valor intraoperatório, o valor das sessões de fisioterapia, os 2 dias de internação, os custos de internação, de remédios e assim por diante. Aqui o valor das sessões de fisioterapia durante os 6 meses a 8 meses de reabilitação, e isso daria um pacote, um valor fechado, que envolveria risco ou não, de acordo com a seleção de pacientes que você teria. No Brasil, está bem avançado a questão de saúde baseada em valor. Você tem o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, que entrega prêmios anuais de iniciativas e de empresas, hospitais, que já trabalham com o modelo de saúde baseada em valor, de entrega de valor.
O terceiro colocado do ano passado foi aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, o Dr. Vinícius é um neurocirurgião, que eu tenho contato recente com ele, e montou uma equipe interdisciplinar e ganhou o terceiro colocado na entrega e no cuidado feito da experiência do paciente nesse tipo de prêmio. No mundo tem o Oscar do Saúde Baseada em Valor, que ele é feito lá na Europa, e todo ano é dado um prêmio internacional de vários países, enviam trabalhos, enviam, na verdade, os testemunhos e como são os processos de diferentes patologias, oftalmologia, cardio, infantil, e aí eles elegem, por categorias, os campeões de saúde baseado em valor. Por exemplo, em 2019, o GLAD da Dinamarca, ele ganhou o prêmio na área de osteoartrose. O GLAD, ele entrega para o paciente, por exemplo, 2 sessões de educação sobre o que é osteoartrose, 12 sessões de fisioterapia individual supervisionada, foi já escalado em 400 clínicas na Dinamarca, 40 mil pacientes receberam atendimento, 1.200 fisioterapeutas certificados e 1/3 dos pacientes pararam definitivamente de tomar remédios, houve uma redução média em 25% na redução da dor e a satisfação do paciente, medido por uma ferramenta chamada NPS, de 90%, velocidade na marcha dos pacientes aumentaram em 10% e esses resultados foram mantidos por 1 ano. Esses são os desfechos que foram apresentados, eles publicaram nessa revista, aí mostrando o desfecho, tanto em quadril como em joelho, mostrando a melhora da capacidade funcional e a diminuição da dor nesses pacientes, e depois ele foi difundido por toda a Dinamarca, e depois de ser difundido por toda a Dinamarca, ele já foi espalhado em 8 países, ou seja, monta uma linha de cuidado para uma patologia específica, num tempo específico, mostra o desfecho, observa os erros, os acertos, deu certo, você escalona para a entrega de valor no maior número possível de pessoas, no maior número possível de pacientes. Em 2021, o ganhador também foi na área da ortopedia, na entrega de melhores resultados, que é Dell Medical School, em Texas, onde foram mais de 2.600 pacientes, uma equipe interdisciplinar de médico, físio, psicólogo, nutricionista, assistentes administrativos, feitos por pacotes também, coleta de dados eletrônicas com iPads, 90% dos pacientes atingiram o MCID em dor e em incapacidade, que é a melhora clínica mínima detectável, 79% de osteoartrose de joelho e 82% de quadril atingiram uma melhora clínica substancial por 1 ano. E redução de tratamentos fora do programa. Ou seja, o protocolo dado para esses pacientes, a maioria dos pacientes não precisou buscar fora medidas alternativas. Então são medidas que entregam valor, demonstram desfechos que são importantes para o paciente e recebem conhecimento. Aqui é o site da universidade que tem o Instituto de Musculoesquelética e mostrando, tem um vídeo dessa universidade, se vocês colocarem no YouTube, mostrando o trabalho da equipe interdisciplinar nesse modelo. Esse modelo dessa universidade, ele é gerenciado por uma das autoras, a Elizabeth Teisberg. Ela é diretora executiva da universidade desse programa de entrega de saúde baseada em valor. E o que é importante entender? Esse modelo ele cresceu que, em 2015, no Congresso Nacional dos Estados Unidos, passou uma lei onde a mudança e o pagamento do Medicare foi totalmente alterado. Onde o pagamento do Medicare, eles chamaram especificamente de MIPS, ou MACRA, que seria o reembolso dado por equipes médicas de profissionais da saúde, ele seria chamado de pagamento baseado em mérito e pagamentos de pacotes alternativos ou modelos alternativos, todos eles baseados em valor, baseados em entrega de valor. Isso tem sido tão sério que 500 milhões de dólares do Medicare foram reservados apenas aos pagamentos de incentivos e de prêmios extras e honorários extra aos 10% de equipes que performaram no top 10% da média da distribuição dos resultados de todas as clínicas dos Estados Unidos. Então, em cada patologia, os 10 melhores acumularam ganhos extras que 500 milhões de dólares foram dispendidos somente para essas equipes. E, uma coisa interessante, que mais de 470 mil médicos e outros profissionais da saúde receberam menos, tiveram, entre aspas, punição ou receberam menos, porque eles não se adequaram
ao sistema de coleta de dados, aos sistemas de entrega de valor e perderam dinheiro porque não aderiram ao modelo de saúde baseado em valor. A projeção do futuro que a gente sabe, né, para cada patologia, a saúde de precisão ou a medicina de precisão está cada vez maior, seja na prevenção, né, seja no diagnóstico e seja no tratamento. Cada paciente com o mesmo diagnóstico de leucemia, a quimioterapia, a medicação da quimioterapia vai ser específica para cada paciente, e não cada paciente vai receber a mesma medicação de quimioterapia. Na área musculoesquelética, esse é o viés cognitivo que nós temos, onde cada profissional, cada equipe, cada vez mais vai conseguir ser assertiva sobre os modelos de prevenção, diagnóstico cinético funcional e tratamento que os pacientes têm, e com isso você ter desfechos mais favoráveis para os pacientes. Então, assim, lá, desde realmente 2015, essa questão de modelo de saúde baseado em valor na nossa equipe, a gente está comprometido com essas questões de tentar melhorar a experiência e segurança do paciente, implementar serviço ortopédico 100% VBHC, transformar o Instituto em líder de ortopedia baseada em saúde baseada em valor e produzir dados com essa experiência que nós temos tido. Nós temos estudado 4 desfechos: coluna vertebral, osteoartrose de joelho, com prótese de joelho, ombro, manguito rotador e osteoartrose de quadril ou artroplastia de quadril. Se a gente observa os cuidados no joelho, nós temos 4 patologias específicas que são nossos maiores fluxos e que a gente tem criado sistemas de coleta de dados para esses tipos de patologia. Como que funciona? Em saúde baseada em valor, você tem que determinar, dentro de trabalhos de time, linha de cuidado, qual a experiência inteira que o paciente vai ter dentro do seu serviço. Você tem que implementar essa linha de cuidado, você tem que monitorar os erros e os acertos e você tem que identificar os resultados gerados por essa iniciativa que você colocou. Vamos dar um exemplo, por exemplo, pacientes que foram para a prótese total do joelho, fazendo toda a linha de cuidado de bundles, né? Então o paciente inicialmente, ele procura uma consulta médica no centro, e nessa consulta médica, a primeira triagem é feita pelo cirurgião se o paciente tem um red flag, se a dor crônica que tem comorbidades reumatológicas, psiquiatras, se o paciente é tratamento cirúrgico ou se o paciente é tratamento conservador, elegível para tratamento conservador da osteoartrose. E para ele decidir isso, vai ser primeiro ele manda uma das questões para o médico radiologista e para o fisioterapeuta. No nosso centro, no nosso laboratório, nós fazemos a avaliação funcional, que nós coletamos dados específicos desse paciente, validados pela literatura, importantes para desfechos de incapacidade e dor, e quando nós terminamos esses desfechos, nós temos 12 algoritmos que foram comparados com as médias de pacientes, mais de 200 pacientes que tinham desistido do tratamento conservador, e uma semana antes de ir para a cirurgia de prótese do joelho, eles fizeram todas essas avaliações. E aí cada paciente novo que chega, a gente quer saber o quanto perto ou o quanto longe esse novo paciente está do perfil de um paciente que deveria ir para a cirurgia porque o paciente desistiu do tratamento conservador, era a vontade do paciente ir para a cirurgia, ou se esse paciente ainda tem bastante tempo ainda e não chegou o momento de fazer a prótese total do joelho. E o médico, junto com o exame de imagem, junto com a decisão do fisioterapeuta, com o laudo do fisioterapeuta, ele decide se aquele paciente vai ser operado ou não naquele momento da vida dele. Então ele volta com o retorno médico mostra radiografias, mostra avaliação funcional e toma a decisão. Olha, tratamento conservador, às vezes uma viscosuplementação, medicação e protocolo de fisioterapia. Ou é cirurgia. Se decidir que é cirurgia, o paciente entra numa educação de um programa, mostrando como que vai ser todo o processo, né? Tem vídeos educacionais que você pode fazer. E o programa pré-operatório envolve questões voltadas para toda a observação do paciente. E é importante entender, nessa análise do paciente cirúrgico, quais são os fatores de algoritmos que mostram que o paciente pode não estar satisfeito com a prótese um ano depois. Então tem perfis de pacientes que a prótese, mesmo se ele tivesse sinais e sintomas que deveriam ir para a prótese, que você tem que adressar antes de ir para a cirurgia. Por exemplo, o paciente apresenta catastrofização, depressão, que são questões envolvidas com mau resultado depois da cirurgia. Porque você tem 3 tipos de pacientes que fizeram prótese total do joelho. O paciente que a cirurgia está linda, a prótese está bonita, sem infecção, mas ainda ele não ficou satisfeito. Eu não acho que meu joelho ficou normal. Eu não acho que a expectativa que eu tinha foi suprida com a cirurgia. Você tem os pacientes com complicações reais, infectou a prótese. A prótese não teve balanço ligamentar.
a prótese não ganhou 115 graus de flexão do joelho. Então são por questões técnicas, polietileno, altura do polietileno, tipo de prótese, corte da prótese, habilidade do cirurgião. E tem os pacientes que ficaram extremamente satisfeitos com as cirurgias um ano depois. A gente quer cada vez mais juntar algoritmos pré-operatórios para identificar quem seriam os pacientes que poderiam ter essa chance de sucesso. Então, os pacientes fazem isso. Mas, por exemplo, tem coisas que a literatura e a ciência já demonstram exaustivamente com a gente. Por exemplo, custos de antes da cirurgia. O paciente já está 4 ou 5 anos esperando a cirurgia. Vamos fazer 5 a 6 sessões pré-operatórias para poder otimizar o resultado pós-operatório. Por mais que no meu viés ideológico isso faz sentido, todos os estudos mostraram que não muda absolutamente nada você fazer fisioterapia pré-operatória, 5, 6 sessões preparativas por uma prótese total do joelho. Mas sim a intervenção precoce pós-operatória que faz a diferença. Então, muitas vezes, dados em revistas de alto impacto mostrando que não há benefício, os custos não vão ser pagos por seguradoras que falam, olha, eu não vou pagar 6 sessões antes da cirurgia, porque todos os estudos mostram que não acelera a recuperação do paciente. Então daí não vai ser pago, caso evidentemente for baseado em seguradora. Aí o paciente vai para a cirurgia, aí tem o valor da prótese, que é negociada com o hospital, que é negociada com empresas. Aí tem o protocolo da cirurgia. E aí tem o protocolo de quantos dias ficam no hospital. Lá no instituto, se usa o modelo de fast track, que o paciente não fique 48 horas mais no hospital. Nos Estados Unidos está tão avançado algumas questões relacionadas a essa questão de bundles, porque daí tem seguradoras que não pagam um turno. Eu atendi um paciente, tá certo que ele tem 42 anos por necrose avascular da cabeça femoral. Ele operou 7 da manhã. 4 da tarde, para uma artroplastia total do quadril, ele estava na casa dele. Cirurgia ambulatorial, em day hospital. O que eu sempre comum vir aqui, paciente entrar na quinta de manhã, faz a cirurgia, vai para o quarto umas 2, 3 da tarde, dorme da quinta para sexta, dorme da sexta para o sábado e vai embora no sábado de manhã, se não tiver nenhuma complicação. O paciente vai embora no mesmo dia, voltado para cada vez mais algoritmos para saber, esse paciente é baixo risco, quanto mais rápido ele for embora, porque no valor do bundle, o turno noturno vai ser por conta do hospital, não vai ser por conta mais da seguradora. Então, algumas vezes eu acho até isso muito agressivo. Mas enfim, você tem, no caso do instituto, o paciente entra na quinta e ele dorme um dia no hospital, sai no final do dia seguinte, então aí está o dia 1, né, 24 horas, o paciente tem aí a fisioterapia hospitalar, que não é nossa, até é do hospital, mas é o protocolo do hospital. O paciente tem que ficar sentado já no primeiro dia, tem que ficar em pé no primeiro dia. No segundo dia, então chegou na quinta, na sexta, ele tem que estar deambulando e ele vai embora no segundo dia, né? E aí o paciente começa o programa de fisioterapia. O programa de fisioterapia geralmente são 12 sessões presenciais em 6 a 8 meses, e o paciente faz fisioterapia diária domiciliar, orientada pelo fisioterapeuta. E com isso, são sessões individuais exclusivas, que a maioria dos pacientes, nós filmamos o que o paciente tem que fazer todo dia em casa, e o paciente volta para a gente mudar os exercícios de acordo com o perfil do paciente. Então a gente usa muito questão de filmando o próprio paciente fazer o exercício para poder realizar. E os exercícios são focados somente em função, como ele subir e descer a escada, levantar e descer de uma cadeira, andar, empurrar e ficar em pé ou ter equilíbrio. Então são funções específicas que não são tiradas da minha cabeça, são tiradas de diretrizes. E tem umas 2 sessões no meio que a gente faz por via Zoom se o paciente tem alguma dúvida. Da onde que tirou isso? Não é da minha cabeça, é de diretrizes de pós-operatório de artroplastia total do joelho. E no final de um ano, o paciente realiza de novo a aferição dos resultados. Aferição dos resultados baseado na avaliação funcional, baseado em desfechos ou em notas de corte, que a gente coloca o valor de sucesso ou não baseado nesses pacientes. E também a satisfação do paciente com o serviço. Como que a satisfação do paciente envolve como é que a secretária atendeu, a telefonista, o manobrista, o médico, o fisioterapeuta, como foi a experiência dele, que não tem a ver com desfecho. Muitas vezes o paciente tem infecção, mas ele foi super bem atendido e ele fala, nossa, eu recomendo esse lugar para outra pessoa. Então, satisfação do paciente é importante através de uma ferramenta que chama NPS, se ele recomendaria para uma familiar ou para um amigo o que ele passou na tua mão, né? Então, essa é a satisfação. E aí a gente começa a medir desfecho. Por exemplo, o desfecho um dos mais usados no mundo é o WOMAC, que ele vai de uma pontuação de 0 a 96. Quanto mais perto de 100, pior incapaz o paciente está. Quanto mais perto de 0, ausência de incapacidade. Então é importante saber quanto que cai a pontuação do WOMAC.
Então, os estudos mostram que se cair 46 pontos em média, o paciente falou, cara, eu tive um grande aumento da minha qualidade de vida. Então, a partir do momento que você tem uma média de nota de corte, você começa a comparar os seus resultados com o que a literatura mostra. Para você, por exemplo, lá no Instituto, um N de 78 pacientes que terminaram um ano de pós-operatório, então toda a linha de cuidado, a queda nossa é de 53 pontos entre a pontuação antes, que é a média que vocês estão vendo aqui, e a pontuação depois. Isso aqui são pessoas acima de 60 anos que não têm dor no joelho, que a gente compara com pessoas que não têm dor no joelho como grupo controle. E a partir desse dado que eu tenho da performance do time, eu começo a comparar nosso benchmark com outros serviços. Aqui, por exemplo, posso comparar com o Hospital for Special Surgery e com o hospital em Jakarta. E aí, a queda que eles têm são essas, 30,6, 36,9. A nossa queda é 53. E eu posso usar isso em negociações com operadoras se quiserem vir a nós e querer cobrir nosso serviço. Então você tem, mas no futuro as negociações vão ser baseadas só nisso. Você tem resultado para mostrar? Você coleta desfecho? Não para você fazer artigo, para você ser cientista, mas para você trabalhar, para você negociar numa mesa de negociações o valor que sua clínica vai estar. Essa é a melhora de dor nos pacientes, do pré comparado com o pós, essa é a melhora de qualidade de vida. Então, desfechos, qualidade de vida, dor e incapacidade é o que importa melhorar num paciente. É o que importa melhorar no paciente. E o dado de satisfação dele. A satisfação dos nossos pacientes, medidos em mais de 700 pacientes, aí é de diversas patologias, a média de satisfação dos nossos pacientes é de 91%. A média de sessões da nossa equipe em todas as patologias presenciais é 6,6 sessões por paciente, que pode durar 6 meses, uma sessão por mês, ou às vezes dura 4 semanas, dependendo da patologia. Ah não, Rodrigo, isso é da sua balela. Aqui, um paciente semana passada, ó, fez avaliação funcional. O paciente fez 5 sessões presenciais em 8 meses. O paciente foi operado, artroplastia, paciente é de Capivari, demora 1 hora para chegar na nossa clínica, o paciente não é rico, a sessão nossa é cara, a gente conseguiu fazer, o paciente tem autoeficácia, a gente educou em autoeficácia, ele tem cognição adequada, 5 vezes presenciais, cada sessão de 1 hora, um fisioterapeuta exclusivo, 1 hora com esse paciente. Passamos todo o desfecho que esse paciente tem por vídeos, ele fazendo, ele fazia na casa dele, depois ele fazia especificamente no centro que ele tinha lá no condomínio, isso aqui filmado no nosso centro, você vai fazer exatamente isso, quem muda o exercício sou só eu, você faz exatamente o que eu estou te passando todos os dias, 5 sessões em 8 meses, aí o desfecho desse paciente depois de 8 meses, os resultados todos muito bem satisfatórios, ausência de dor, o OMAC 4,2, lembrando que 0 é ausência de incapacidade, então é perfeitamente possível fazer isso. Então quando você no futuro vai negociar com uma operadora, é toda essa linha de cuidado, desde o pré-operatório até o pós-operatório, qual é o valor que você vai fixar nessa patologia por um tempo específico. Então 12 meses, um paciente que vai para artroplastia, qual é, na verdade, o valor fixado. Uma vez que o valor vai ser fixado particularmente com o seu centro, com uma seguradora, aí você vai ter volume ou não, desde que tenha qualidade. Não adianta você falar, não, a seguradora vai pagar R$ 1.500 por esse desfecho de 1 ano, então vou fazer 4 sessões, porque eu vou ganhar R$ 300, R$ 400 por sessão. Mas se o NPS do paciente for 40%, ele foi tratado que nem um lixo, não gostou, o resultado clínico for ruim, os contratos não vão ser renovados, entendeu? Então, ele sempre vai ter que avaliar essas questões. Esse é o resultado nosso de coluna, uma empresa que chama Hospital Care, que é um conglomerado que tem 11 hospitais, comprou um hospital em Campinas que chama Veracruz. A gente já está com 400 pacientes coletados, esse é o relatório de 300 pacientes, aqui é tudo convênio. Nas outras unidades nossas 100% particular, a gente fez um projeto piloto atendendo convênios, mais de 12 convênios, e a gente colocou que pode ser possível um paciente de convênio ter consulta de 1 hora, sessão individual, não um fisioterapeuta atendendo 2, 3, 4 ao mesmo tempo. A média de sessões nossa até agora foi de 7,8 sessões, 4% de cirurgias apenas, NPS de satisfação dos pacientes de 90%, 73% dos pacientes estavam moderadamente melhor, muito melhor, ou recuperados após 6 semanas de tratamento, e 67% também mantinham isso após 12 meses. E o principal, de 1 ano de desfecho de 1 ano, apenas 1,6% dos pacientes voltaram para tratar de novo a coluna, porque eu melhorei, mas aí travei de novo, voltei, vou começar de novo o tratamento. Ou seja, baixas recidivas, o que entrega valor da sustentabilidade do sistema.
E para isso a gente tem algoritmos. Esse é um algoritmo que a gente chama SpyData, que a gente criou, é um grupo de médicos e pesquisadores. O Léo Costa é sócio meu nesse software, e que a gente junta mais de 200 artigos da literatura, coleta dados do paciente e traça perfil do paciente. Esse é um paciente crônico que tem alto índice de estresse e depressão, não dá para tratar sozinho, tem que tratar em equipe. Esse paciente de cervical é um paciente que tem cefaleia cervicogênica e tem dor crônica com sensibilização central. Ele tem que ser tratado com protocolos baseados nessas questões coletadas de testes físicos, exame físico, questionário, anamnese e assim por diante. Esse paciente, o perfil dele é 80% de domínio conservador. Não é um paciente para fazer bloqueio, não é um paciente para fazer cirurgia. E tem o contrário, pacientes com desfecho de cirurgia. Coleta exame de imagens e a gente coleta desfechos de resultado de sucesso clínico. Então a gente mostra desfechos de qual é o sucesso que a gente tem baseado em diretrizes de dor e incapacidade. E aí cada clínica que nós temos de unidades, a gente tem a performance de cada clínica. E também a gente tem performance por fisioterapeuta e o desempenho de cada fisioterapeuta por tratamento. Esse é o desfecho de sucesso de cada fisioterapeuta que coletou dado. Então eu tenho fisioterapeutas com melhor performance, eu tenho fisioterapeutas com pior performance. Eu, como líder, tenho que criar treinamentos para deixar o mais homogêneo possível. Ou eu encontrar talentos que, cada vez mais que nós vamos medindo, muitas vezes nós somos todos sócios, eu não tenho funcionário, e a gente observa e distribui isso para a equipe, para a gente poder todo mundo crescer e cada um aumentar o seu nível, baseado em taxas de sucesso dados na literatura. Esse aqui, por exemplo, são médicos sendo comparados após a artroplastia total de joelho, não lá do instituto, mas da literatura. Pegaram e colocaram desfechos por médico, observando a queda do OMAC por cada médico. Você vê que esse médico seria o campeão, só que aqui tem índice de comorbidades dos pacientes. Esse teve uma queda menor, mas esse médico operou pacientes com mais comorbidades. Então as comparações elas vão ser justas. Não adianta eu pegar o paciente com dor lombar crônica, que o meu, a maioria era com transtornos psicossociais, e o outro pegou pacientes crônicos que não tinham transtornos psicossociais. O resultado do outro vai tender a ser melhor que o meu. Então sempre vai tentar ser padronizado para ter justiça entre performance. Aqui é como está no mundo o desenvolvimento da saúde baseada em valor, de sistemas de saúde baseada em valor, tanto em cidades ou em serviços públicos e privados. Ainda está engatinhando o modelo de saúde baseada em valor. E no Brasil, a gente fica triste porque a gente vê a esculhambação do sistema. E a gente vê dois extremos. Um extremo é o Crefito defendendo a gente, porque a Sul América, por exemplo, usa o pacote de bundle para falar o seguinte: vou pagar R$ 1.200 durante um ano para todas as patologias e qualquer coisa que o paciente for lá. Então, se eu tratei um entorse de tornozelo e recuperei em 3 sessões, é R$ 1.200 que eu vou receber no ano naquele paciente. Se ele voltou com uma lesão do LCA em julho, todo o tratamento que ele fizer ainda está incluso nesses R$ 1.200. Se ele voltar em outubro com uma lombalgia e ele precisar de tratamento, ainda está incluso esses R$ 1.200. Isso é exploração. O VBHC, o bundle, é por CID, por patologia e tempo de cuidado. Então, cada patologia tem um tempo específico que você deveria transformar nisso. E não botar num pacote todas as patologias. Isso é exploração. E o outro também não pode ser várzea. Eu entendo que a ANS não tem limite de sessões para fisioterapia, o que é extremamente importante para uma criança autista, para um paciente com AVC, com doenças crônicas específicas como um Parkinson, um paciente no hospital, um paciente tetraplégico. Você não pode ter limite de sessões, mas para uma tendinopatia de ombro, fazer 80 sessões também não é plausível. Então, assim, não existe critérios adequados para você poder aplicar esses modelos que a gente está conversando. E, infelizmente, no Brasil sempre se deturpa os extremos, essas questões que a gente está conversando. E aqui, como eu falei, na área da musculoesquelética, cada vez mais sistemas utilizando modelos estão ganhando prêmios e implementando saúde baseada em valor. E, para finalizar, é importante ver como as pessoas, dentro das dificuldades, conseguem colocar. Sabe quem foi o ganhador do Oscar máximo de saúde baseada em valor? O Brasil. Uma cidade de Joinville, com um programa que fez, um programa baseado em pacientes com acidente vascular cerebral. Esse é um neurocirurgião que é um dos líderes do sistema. Eles fizeram uma linha de cuidado inteira, desde a prevenção até o tratamento precoce, até a reabilitação pós-operatória como equipe interdisciplinar. E eles
desde 1995, diminuíram em 58% a letalidade em 30 dias após AVC. 58%. Diminuição de 37% na incidência na cidade de Joinville de AVC na população de Joinville. E um aumento de 74% na melhora funcional 3 meses depois de um paciente ter um AVC, depois que implementaram linha de cuidado, depois que conseguiram organizar processos em equipe interdisciplinar, eles mudaram a saúde da população de Joinville num desfecho específico, que é AVC, e eles ganharam um prêmio máximo da saúde baseada em valor. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui, entre implementar um sistema, medir um sistema, escalonar um sistema, é como se fosse isso aqui, né? É uma linha tênue, tranquila, e na verdade é isso aqui, ó. Você conversa com médicos, ninguém sabe o que é VBHC, ninguém está interessado em aplicar VBHC. Você conversa com colegas físios, ninguém se interessa por isso, né? Ninguém valoriza isso. Então a linha de você implementar isso é exatamente a realidade do dia a dia, é essa daqui. O que é o futuro do saúde baseada em valor? Pelo menos, seria uma questão que o professor Léo Costa falou, em coluna vertebral. Nós temos aí a briga de osteopatia é melhor, quiropraxia é melhor, pilates é melhor, RPG é melhor, acupuntura é melhor, paciente faz eletroterapia é melhor, cada um briga, a gente ouve filosofias que não acabam mais de linhas de tratamento. O campo especificamente faz o que tu quiser, tanto é que a saúde baseada em valor é um tripé, que é medir desfecho, medir custo-benefício. A pergunta é, qual que é a tua pontuação no OSWESTRI e na incapacidade, que é incapacidade e dor do seu paciente, no follow-up de 6 semanas, no follow-up de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Não importa o que tu quer fazer. Faz o que tu quiser. Óleo essencial, microfisioterapia, o que você quiser. Mostra o custo, mostra o desfecho, mostra a satisfação do paciente. E aí vai acabar a conversa do campo filosófico, da minha experiência. E a gente vai ver cada clínica coletando o seu desfecho e, evidentemente, tendo auditoria. E, eu vejo um lado positivo, que muitas vezes combinações de tratamento, combinações de equipes que vão usar criatividade, vão sair respostas que a gente não tem tido com modelos de pesquisa tradicionais. Mas só se a gente abrir mão de entender que a gente tem que ser avaliado, que a gente tem que entregar desfechos, que a gente tem que entregar valor, e não que a gente tem que entregar volume. Né? A entrega de volume, que é o fee for service, não é sustentável o sistema. A entrega tem que ser de valor, sempre centrado no paciente. Muito obrigado.